A paz do Senhor, que bom estarmos aqui mais uma vez para a lição de número 9. Hoje nós vamos falar sobre Hulda, a mulher que estava no lugar certo. E mais um domingo falando de grandes mulheres de Deus, e hoje a profetisa Hulda é o nosso assunto. Ela aparece na história em um dos momentos de maior idolatria do povo de Judá e também de apostasia. Mas para nós entendermos o contexto, como Hulda entra nessa maravilhosa história e como Deus usa esta grande mulher, nós precisamos nos posicionar na história, saber de fato o que aconteceu para que Deus usasse esta profetisa. E nós só podemos introduzir Hulda no contexto histórico falando acerca do rei Josias, um grande rei, um rei cuja vida foi promessa de Deus. Josias foi um homem prometido por Deus para cumprir os seus desígnios. E tudo começa quando Jeroboão, por medo de perder o poder, nós conhecemos a história dele, ele tornou-se infiel a Deus e à sua palavra. Ele construiu 2 bezerros de ouro, colocou um bezerro de ouro em Betel, colocou outro bezerro de ouro em Dan, e conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que isso tudo era abominável diante dos olhos de Deus. E ele cometeu o mesmo pecado que lá no deserto Arão permitiu que o povo construísse também um bezerro de ouro e o adorasse. E Jeroboão, com medo de perder o poder, com medo que o povo voltasse a Roboão, ele preferiu induzir o povo à idolatria, para que eles não descessem a Jerusalém para prestar o culto de adoração. E ele conduziu o povo à idolatria com isso. Ele constituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi, sacrificou aos bezerros de ouro, queimando incenso aos deuses. E quando eles estavam ali em meio àquele sacrifício, Deus enviou um profeta que clamou contra o altar de Deus. E então, no meio desta profecia, a Jeroboão, Deus promete, há 360 anos antes deste homem nascer, Deus promete que nasceria um filho à casa de Davi e que o seu nome seria Josias. Os planos de Deus já estavam prontos. E lendo toda a história, você verá que tudo aconteceu como foi premeditado por Deus. E 360 anos depois nasce Josias. E nós podemos encontrar o cumprimento desta profecia em 2 Crônicas, capítulo 34, e em 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Leia para que você aprenda mais um pouco da história da palavra de Deus. E Josias, ele era neto de Manassés e filho de Amon. E estes dois foram 2 dos piores reis de Judá. Eles irritaram muito a Deus com seus pecados de idolatria dentro do templo. E Deus dissera a eles, a todo o povo de Israel, que ali o nome deles seria perpétuo, que naquele lugar e que aquele lugar seria chamado casa de oração. No altar de Deus, eles colocaram ídolos e sacrificaram a eles. Às vezes nós vemos algumas pessoas questionarem os pecados do povo de Israel, de Judá. Por que eles pecaram se eles tinham a presença de Deus, se eles tinham a arca de Deus, se Deus falava com eles bem de perto? E aí eu te pergunto,
o que as pessoas estão fazendo hoje na casa de Deus, né? O que o altar de Deus as pessoas têm transformado para agradar as pessoas. E depois que seu pai morreu, Amon, Josias assumiu o trono. E olha que maravilhoso. Ao invés dele seguir os caminhos de seu avô Manassés e de seu pai Amon, né, os caminhos perversos que estes reis trilharam, ele foi ensinado e influenciado pela sua mãe Jedida e seguiu os passos de seu pai Davi. Olha o que o exemplo pode fazer em nossas vidas. Olha o que ter orientação, né, da palavra de Deus dentro dos nossos lares pode influenciar filhos, netos, parentes. E o rei Josias foi influenciado por sua mãe. E ele seguiu os passos de seu pai Davi, homem que era segundo o coração de Deus. E com apenas 8 anos, ele assumiu o trono e começou a reinar. E com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor com dedicação e reinou por 31 anos. E foi escolhido por Deus para cumprir os seus desígnios. Agora, sabe qual é o melhor lugar para nós estarmos? Sabe qual é o melhor lugar para você estar? É no centro da vontade de Deus. Isto sim é estar no lugar certo. E o melhor que pode nos acontecer é sermos escolhidos para fazermos parte dos planos de Deus. Isso é uma honra para todos aqueles que conhecem a Deus. E o rei Josias, ainda em tenra idade, assumiu o papel de um grande reformador, de um grande líder, diferente de Roboão, filho de Salomão. Josias seguiu as orientações dos mais velhos e dos mais experientes na casa de Deus, para restaurar o verdadeiro culto e restabelecer a ordem em suas terras. Ele então aboliu a idolatria, percorreu a todos os lugares, destruindo ídolos, altares, bosques, divindades, e ele trouxe o povo de volta à verdadeira adoração, ao verdadeiro Deus. E o povo, encorajado pelo rei Josias, contribuíram para a restauração do templo. E olha que lindo, diz Flávio Joséfo, ninguém foi coagido a fazer doações. Todos se dispuseram em seus corações a contribuir para que a casa de Deus fosse restaurada. Então, quando eles já estavam na reforma do templo, Ilquias, o grão sacrificador ou sacerdote, ele encontra o livro de Deus. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz que era uma cópia do original de Moisés. Mas outros vão dizer que era o próprio original que Moisés escrevera. O importante é que esta grande descoberta dá testemunho da mão providente de Deus e da soberania de Deus, cuidando da sua palavra inspirada. Deus, ele cuida de tudo, de todas as coisas, nos mínimos detalhes. E ele protegeu a sua palavra da destruição pelos idólatras e apóstatas. E hoje, o que as pessoas querem fazer com a palavra de Deus? Se pudessem, e alguns lutam para isso, invalidariam a palavra de Deus também. Eles estão tentando anular cada promessa, cada advertência de Deus. Safã veio até ao rei Josias e anunciou a ele que tinha encontrado o livro da lei. E ele leu a palavra de Deus para o rei.
E ouvindo a palavra, Josias se humilhou diante de Deus, rasgou as suas vestes e enviou aqueles 5 homens a consultar a Deus. Josias queria saber a vontade de Deus e os planos de Deus para com Judá. E se os pecados do povo tinham chegado ao ponto em que o juízo era iminente. E se já não era tarde demais. Era isso que Josias queria saber. E Flávio Joséfo diz que Josias mandou procurar a profetisa Hulda. Mas a Bíblia não menciona isso. Apenas que consultassem a Deus por ele. Foi o que Josias pediu que eles fizessem. E o ministério do profeta é um dos mais excelentes dons, disse o apóstolo Paulo. E eu te pergunto, qual o critério adotado por aqueles 5 homens para procurarem Hulda? De fato, o critério nós não vamos saber, visto que eles eram contemporâneos da profetisa Hulda. O profeta Jeremias está em Jeremias capítulo 25, versículo 1 a 7, e Sofonias, que está no livro deste profeta, Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 a 6. Eles eram contemporâneos da profetisa Hulda. O profeta, ele é um porta-voz de Deus, nós já sabemos. São pessoas normais, têm uma vida normal, mas elas têm um diferencial. São instrumentos de Deus, né? São pessoas que Deus usa para levar a sua palavra à igreja e às pessoas que estão precisando ouvir a sua palavra, para anunciar seu juízo e suas promessas. Neste contexto da história, então, entra esta grande mulher, chamada de profetisa Hulda, uma grande mulher de Deus, e com certeza de caráter ilibado, de grande credibilidade entre o povo, estava sempre perto do templo, advertindo os apóstolos. Ela era conhecedora das tragédias já vividas pelo povo de Judá, pois Deus enviava insistentemente seus profetas, mas o povo sempre zombava deles e os maltratavam. Eles não queriam acreditar nos juízos de Deus, apenas nas bênçãos, nas promessas. Mas neste assunto, a palavra de Deus estava com ela. Era ela que Deus queria usar. A resposta que Josias queria de Deus, naquele momento, Deus iria usar uma mulher para falar com o rei. E aprendemos mais uma vez aqui, nesta história, que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Que Deus usa homens, mulheres, crianças. Ele usa qualquer pessoa, desde que ela esteja no lugar certo, na posição certa, para que Deus a possa usar. E aquela mulher, ela não usava de engano em seu ministério. Ela falava abertamente ao povo. Ela não temia em dizer a verdade ao povo. Mas vamos ouvir falar dessa mulher apenas aqui nesta passagem. Mas seu nome ficou registrado nas páginas da história sagrada. Seu nome foi eternizado no tempo. Mulher de grande valor. E a sua maior preocupação qual era? Ser fiel a Deus. As mulheres sempre fizeram e fazem parte dos planos de Deus. Somos amadas por Ele. Concluímos isso no ministério terreno de Jesus. O grande apreço que Ele tinha pelas mulheres. E isso nos basta. Então ela diz, abre aspas, assim diz o Senhor, fecha aspas, expressão de crédito para o profeta do Antigo Testamento. Aquela mulher não escondeu nada. O compromisso dela era com Deus. E sua profecia, revelada ali naquele momento, anunciava o prenúncio do cativeiro de Judá,
que se deu em 586 a.C. E o que Josias fez, o que a maioria dos outros reis não fizeram. Josias deu crédito à palavra de Deus, proferida por intermédio de uma mulher. Ele não questionou, pois ele conhecia o caráter da profetisa Hulda. E isso confirma as palavras de Jesus. Nossa palavra deve ser sim quando for sim, e não quando for não. Mas hoje, infelizmente, não podemos acreditar em todos que se dizem cristãos. O rei começou então a agir, reuniu todos em Jerusalém. Um verdadeiro líder, ele vai à frente dos seus liderados. Leu a palavra de Deus e o povo foi obrigado a jurar que iam servir a Deus e que iam observar as leis de Deus. O avivamento registrado no Antigo Testamento, ele surgiu da proclamação da palavra de Deus. Josafá fez assim, Esdras fez do mesmo jeito. A palavra é que traz o avivamento para o povo de Deus. O povo deve retornar à palavra de Deus. E o rei Josias, ele reduziu a pó utensílios que foram oferecidos aos outros deuses. A idolatria tem de sair do nosso meio para que haja avivamento. O povo deve retornar à palavra de Deus para que haja o verdadeiro avivamento. Hoje, infelizmente, muitas igrejas acham que o avivamento é quando os púlpitos se tornam em festas, em apresentações, em encenações, e a palavra de Deus ela é deixada de lado. Para que haja avivamento, é preciso retorno à palavra de Deus. E o rei Josias lançou todo o pó daqueles ídolos que foram destruídos ao vento. Mandou matar todos os sacerdotes dos ídolos que não eram descendentes de Arão e cumpriu a profecia dita a Jeroboão, de que falamos no início. Ali foi o cumprimento daquela profecia há mais de 360 anos atrás. E tudo que pertencia aos cultos idólatras, ele mandou destruir e purificou todo o seu território. O rei Josias, ele celebrou a maior Páscoa desde os tempos de Samuel, e foi com muita solenidade. Não deixe de ler o capítulo 34 de 2 Crônicas. E agora, depois de todas essas maravilhas, sem consultar a Deus, às vezes não entendemos que talvez por excesso de confiança em Deus, e que Deus era com ele, né? Ele tinha esse excesso de confiança, que Deus estava em toda a sua vida. O fato é que o rei do Egito, chamado Neco, pediu passagem pela região de Judá, para cumprir também um juízo de Deus na vida dos assírios e babilônicos. E Josias, infelizmente, não os deixou passar. E passando revista ao seu exército, diz Flávio Joséfo, que uma flecha o alcançou e, não resistindo aos ferimentos, o rei Josias morreu. Talvez fora do tempo, não sabemos, mas sob a vontade permissiva de Deus, ele foi enterrado com os seus. E também nós devemos, em todas as áreas de nossa vida, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Não devemos achar que porque nós podemos resolver com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio entendimento, com as nossas próprias forças, não. Em todas as áreas das nossas vidas, o rei Josias deixa esse exemplo para nós. Nós devemos buscar orientação da parte do Espírito Santo para que ele conduza os nossos passos. Devemos estar sempre à disposição de Deus. Devemos estar no lugar certo sempre, que é o centro da vontade de Deus, como nos ensina a profetisa Hulda. Não precisamos ser usados sempre, mas quando formos usados, que seja para a glória de Deus
e que a glória de Deus ela seja manifestada em nossas vidas. Josias não viu o mal que estava destinado a Judá. Era promessa de Deus para a sua vida, que ele não visse o que Judá ia passar. Deus o livrou disso. Um rei que é um grande exemplo para as nossas vidas. Uma grande mulher que também é um grande exemplo para os nossos dias atuais. A profetisa Hulda, uma mulher sábia, virtuosa e que achou graça diante dos olhos de Deus, e que Deus também possa nos escolher para os seus planos, para os seus desígnios, e que nós possamos sempre fazer a vontade do nosso Deus. Se você gostou, dá um curtir, se inscreva no meu canal, compartilhe esta aula com os seus irmãos, para que nós possamos continuar aprendendo da palavra de Deus. Fique com Deus, tenha uma boa aula e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço para todos vocês.